Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 3º da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia. Nós vamos verificar que o artigo 3º, caput, traz a seguinte redação: o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativo dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Devemos lembrar aqui que o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, apresenta a seguinte redação: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essas qualificações que a lei estabelecer, segundo o Estatuto da OAB, é que o profissional deve estar inscrito na OAB. O profissional que estiver inscrito na OAB é que poderá também utilizar a denominação advogado, porque a denominação advogado é privativa daquelas pessoas que estão inscritas na OAB. Depois, o artigo 3º, parágrafo 1º, vai falar sobre os funcionários públicos, dizendo assim: exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultoria Jurídica dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades da administração indireta e direta e fundacional. Ou seja, nós temos dois tipos de advocacia: advocacia privada e advocacia pública. A advocacia privada é aquela que a pessoa exerce atividade privada, aquele profissional com seu escritório que exerce a advocacia privada. E nós temos os funcionários públicos que exercem a advocacia junto à administração pública direta ou indireta. O que a lei está estabelecendo é que para esses funcionários, aqueles procuradores gerais, aqueles defensores públicos, também será aplicado o Estatuto da Advocacia. Eles devem observar o Estatuto da Advocacia. Eles devem estar devidamente inscritos como advogado, devem estar devidamente inscritos na OAB. Depois nós devemos dizer que o Estatuto da Advocacia, o Estatuto da OAB, também estabelece umas normas de incompatibilidade e impedimento que serão aplicadas a esses funcionários públicos no exercício da advocacia. Depois, o parágrafo 2º do artigo 3º fala sobre o estagiário, dizendo que o estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste. Estagiário é aquele que está buscando uma qualificação profissional, uma formação, um aprendizado profissional. Esse estagiário deverá estar devidamente inscrito na OAB. O estagiário poderá praticar alguns atos em conjunto com os advogados, como assinar uma petição inicial, assinar um parecer, um contrato. Nesse caso, ele atuará junto com o advogado e o advogado será responsável pelos atos que o estagiário praticar. Depois ainda, o estagiário, segundo o regulamento geral, o estagiário poderá praticar alguns atos isoladamente. Por exemplo, pegar o processo em carga, pedir uma certidão de um ato processual. Nesse caso, o estagiário somente poderá praticar esse ato isolado se ele tiver a autorização do advogado constituído, se ele tiver um subestabelecimento ou se ele já constar o nome dele na procuração. Concluindo a nossa aula de hoje, podemos dizer: somente poderá exercer a atividade de advocacia e utilizar a denominação advogado o profissional devidamente inscrito na OAB. Os profissionais da advocacia pública também estão sujeitos ao Estatuto da Advocacia, ao Regulamento Geral da OAB e também ao Código de Ética e Disciplina da OAB. E os estagiários de advocacia são aqueles devidamente inscritos na OAB que poderão praticar atos em conjuntos com o advogado ou praticar atos isoladamente, desde que devidamente autorizado pelo advogado. Essa é a nossa aula de hoje e eu espero você na próxima aula.